dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Levítico. Damos agora continuidade aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras e estamos no livro de Levítico, terceiro livro das Sagradas Escrituras do Pentateuco, e temos nos detido no capítulo 24. E vamos agora estudar estas exposições da Palavra de Deus para nós. A palavra que encontramos no capítulo 24 fala-nos de algumas ordenações mais que Deus deixou para Moisés instruir o povo de Israel. Anteriormente nós vimos sobre as solenidades, muitas comemorações que Deus determinou que o povo estivesse fazendo em lembrança de alguma coisa importante. E tudo era no sentido do bem-estar nosso mesmo, espiritualmente, numa comunhão e ligação com Deus. E agora o capítulo 24 vem falar de um assunto simples, mas transportemos as figuras para a nossa vida particular ou coletiva. Assim, a ordem no verso 2 é: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva ou de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Precisamos estar atentos a isso aqui. Não é só um ritual. Deus não vive de atitudes, de cerimônias, mas tudo isso tem sentido. Vamos voltar a lembrar que temos no santuário de Deus, o santuário de Deus que consistia naquela tenda. Ali tínhamos duas repartições, a primeira onde se entrava através do véu pelo pátio, o lugar santo, e mais ao fundo, após um outro véu, estava o lugar santíssimo da presença de Deus. Mas no primeiro lugar, primeiro recinto, ali encontramos alguns objetos. À direita, na entrada, a mesa com os pães da chamada proposição. E à esquerda, o castiçal de ouro com suas 7 lâmpadas. E à frente, o altar do incenso. A palavra aqui, nesta ordem, detém-se no castiçal. Vamos entender, a ordem é que o castiçal deveria estar sempre pronto, ou seja, em ordem, limpo, abastecido de azeite e aceso. Agora, aqui é que vem uma diversidade de opiniões. Alguns dizem que as lâmpadas deveriam estar acesas continuamente, porque a palavra continuamente aparece várias vezes. Mas outros dizem que durante o dia as lâmpadas não ficavam acesas, mas sim à noite, baseados no verso 3, quando diz, desde a tarde até a manhã. Observe bem essa expressão. Verso 3, Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu. Entendendo eles que o castiçal estaria então aceso só à noite, à tardinha até pela manhã. Mas uma coisa importante, que as duas correntes concordam, o castiçal devia estar pronto sempre, azeite não poderia faltar, a limpeza do castiçal, a tirada das fuligens, deveria estar tudo em ordem, e naturalmente, no tempo total ou no tempo da noite, deveriam as lâmpadas estarem acesas. O que quer dizer isso para nós?
Abrindo a palavra em Apocalipse, capítulo 1, no verso 20, vamos encontrar de uma forma clara, determinante, a explicação que o castiçal representa a igreja. Observem no capítulo 1, verso 20, Apocalipse, repetindo, quando o Senhor diz, no final do verso, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, um castiçal de 7 lâmpadas aos 7 castiçais, e o 7 significa plenitude, representa a totalidade da igreja em todas as gerações, em todos os séculos, sempre. E quanto ao fato de ter o azeite, é necessário que a igreja, ou cada um de nós, estejamos com azeite sempre, tudo preparado, continuamente. Aí podemos entender a palavra que também Salomão disse, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, como também estejam alvas as vestiduras. Fiquemos no azeite, não falte o azeite. Indo para a palavra de Paulo, quando ele diz para nós tomarmos cuidado com o nosso bom depósito, que é justamente o azeite, a presença do Espírito Santo. E no outro lugar, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. O castiçal fala da igreja, o castiçal fala de cada um de nós, porque também em Mateus capítulo 5, verso 14, o Senhor diz, vós sois a luz do mundo. E o Senhor ali comparou como o candeeiro, que deve estar em lugar alto, não pode estar oculto debaixo de um balaio, de um outro recipiente qualquer, mas no alto, trazendo luz a todos que estão na casa. E a palavra diz assim, brilhe a vossa luz. No outro lugar ainda, em Efésios capítulo 5, fala, antes eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. E no outro lugar, vós sois filhos da luz, andai na luz. Em tudo isso, sobre o castiçal, observe que Deus está dizendo que nós estamos perto dele. Na verdade, no passado, antes da manifestação da graça em Cristo Jesus, estávamos como que separados pelo véu. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Então agora, num mesmo e único recinto, porque o véu da separação não existe, o lugar santo se confundiu com o Santíssimo, agora o castiçal está diretamente na presença de Deus. Assim nós devemos estar na presença de Deus, mas lembremos, prontos, azeite e, conforme uma corrente, continuamente acesos. Conforme outra corrente, à noite, quando a luz do sol não brilha, a igreja faz a sua parte. Quando Deus se oculta do mundo, a igreja continua a missão de ser luz para o mundo. Por isso que Jesus disse, enquanto estou convosco, sou a luz do mundo. Mas o Senhor se retirando, é a argumentação dos que dizem que a luz era acesa, o candeeiro era acesa só à noite, aí deve brilhar a nossa luz. Observem que beleza disso. E o cuidado da unção que deve ser guardada em nós. Eu gosto da situação em que continuamente devemos estar acesos. Mas ainda que aconteça, de por alguma razão não esteja brilhando a nossa luz, não pode de forma alguma faltar o azeite. Vamos tomar assim a figura, por exemplo, das 10 virgens. As lâmpadas estavam acesas? Não. Mas as prudentes tinham azeite. E as nessas não tinham azeite. Chegando o esposo, na hora certa, tendo azeite, poderia haver luz. Mas Deus pode operar em nossa vida que este castiçal do nosso viver seja a luz continuamente acesa para brilhar no mundo. Somos a luz do mundo. É por nós que outros vão ver a realidade da presença de Deus no recinto e também poderão achar o caminho que leva à salvação. Esses poucos versos falam tudo isso a respeito de nós mesmos. Mas continuemos mais um pouco.
Agora, capítulo 24 traz outra ordenação, também igualmente importante, referindo-se a nós. Agora é voltando-se para o lado direito, onde está a mesa, onde deveriam estar continuamente os pães. E a palavra em ordem vai dizer assim, verso 5: também tomarás da flor da farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas, uma medida certa. 6, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor, e sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por memorial, oferta queimada é ao Senhor. A mesa. O importante não é a mesa, os pães. Agora, observe 12 pães, justamente simbolizando as 12 tribos. É como se Deus dissesse: cada pão é uma tribo, ou cada tribo é uma porção correta, determinada de pão. Nós entendemos bem, voltemos há pouco ao que falamos antes, sobre nós sermos luz. O Senhor é luz e precisamos ser luz. O Senhor é santo, precisamos ser santo. O Senhor é pão, nos alimenta, mas também nós precisamos ser pão para o mundo. Assim, abrindo a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 17, nós vamos encontrar Paulo falando desta figura de sermos pão, quando diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Participamos do mesmo pão, o Senhor nosso Deus, a palavra, mas ao mesmo tempo somos pão. Somos sustentados pelo pão eterno, Senhor, e nós devemos ser pão para alimentar as multidões dos que estão em torno de nós. Foi por isso que Jesus disse: precisamos tomar o sentido direto, espiritual, quando Jesus falou aos discípulos, referindo-se à multidão faminta: dá-lhes vós o pão. Observe que Jesus sabia que eles não tinham pão, mas a ordem foi direta: dai ao povo, vós mesmos, dai ao povo pão. Se eles tivessem entendido o sentido espiritual, eles, os discípulos, como agora nós, ou toda a igreja, temos a obrigação de alimentarmos as multidões que estão em torno de nós. Observe como aqui nos chama, tal qual o candeeiro, para a obrigação de evangelização, é determinação. Lembrando a palavra do profeta: não haja silêncio em vós, vós sois minhas testemunhas. E isso aí, por toda a Bíblia é falado. E às vezes nós não damos importância de abrir a boca para alguém ao nosso lado, ou pelo menos nossa vida ser um testemunho prático, vivo, no cotidiano. E Deus faz questão, exige que sejamos luz e que sejamos pão. Lembrando que este pão é acompanhado de incenso, oração. Não é só ministrar a palavra evangelística, é também interceder pela multidão. Como depois, ainda que não está aqui no capítulo 24, mas sabemos muito bem que o incenso, que significa oração, deveria ser queimado sobre o altar do incenso toda vez em que Arão entrasse para colocar em ordem o castiçal. Então, irmãos, o castiçal em ordem e a queima do incenso, e nós como pães na presença de Deus, para alimentar os que em torno de nós estão. Tudo isso em poucas palavras do capítulo 4. Aqui está importante. Percebemos como é sério, como é imperativo nas coisas de Deus os nós sermos testemunhas dele, evangelizadores? Por isso que a ordem em Mateus, em Marcos, não é um convite, não é um pedido, é uma ordem expressa: ide e pregai a todas as nações. E isso até os confins da terra.
não tomando somente confins como extensão, mas como as gerações mais distantes no passar dos séculos e dos milênios. Estas duas colocações são diretas, de prática de vida nossa. Mas também, no capítulo 24, vem trazer outras ordenações do dia a dia do povo de Israel. Ordens que já foram dadas, ordens que são repetidas, ordens novas que aparecem. Houve um caso, verso 10 registra, no capítulo 24, que um filho de uma mulher israelita, filho esse da mulher israelita, mas o pai, sendo um egípcio, tinha disputado, porfiado, brigado, contendido com outro israelita, e no meio da discussão ele blasfemou de Deus, amaldiçoou a Deus. E a expressão que aqui temos como lição, num caso tão horrível como este, que fazer? E a ordem foi: guarde o que blasfemou do nome do Senhor, vamos perguntar ao Senhor o que se deve fazer. E a ordem bem clara: aquele que blasfemar do seu Deus, aquele que amaldiçoar o seu Deus, certamente morrerá. Pronto. E a sentença é essa. Alguém diria, será que é porque ele é um filho misto? Filho de israelita e de egípcio? Não. Aí o senhor também coloca, uma mesma lei haverá entre vós, para o natural e para o estrangeiro. Aquele que blasfemar, que amaldiçoar o seu Deus, certamente morrerá. E essa questão foi colocada como a morte de um homem. Se alguém derramar o sangue de outro, também o seu sangue será derramado. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então agora vamos trazer para uma questão prática nossa hoje. Aqui foi amaldiçoar a Deus e depois colocado ao lado a morte de um outro. Será que Deus vê o amaldiçoar, o caluniar, o difamar como algo, como morte também? Assim para nós fica a gravidade. Se nós falarmos mal de um companheiro, de um irmão, se difamarmos, se caluniarmos, estamos no banco de réu como homicidas. A lei é a mesma também. Precisamos ter cuidado com as nossas palavras, para que não corra nessa situação. É a palavra que Jesus disse. Ouviste dos antigos. Aí falou, amar os irmãos e aborrecer os inimigos. E Jesus disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e aquele que falar mal de um irmão é réu. Se chamá-lo de louco, é réu. Portanto, vamos tomar isso também como questão prática, nessa ordenação do capítulo 24, nos versos 10 a seguir. Dando continuidade, vamos para o capítulo 25, em que temos outras ordenações do Senhor. Na verdade, alguém poderia dizer que as ordenações do capítulo 25 poderiam estar incluídas também no capítulo 23, como solenidades determinadas por Deus, mas não estão. E quando Deus colocou as palavras, colocou como achou melhor fazer. Então não se trata de uma solenidade de ano em ano, mas uma determinação de algo que deveria ser guardado, executado periodicamente. E assim, o capítulo 25 traz duas expressões ligadas ao sábado. Primeiro, traz o ano sabático e depois o ano do jubileu. Já temos o conhecimento que está desde lá, Êxodo, no capítulo 23, podemos voltar um pouquinho em Êxodo, no capítulo 23, e lembrar o que o Senhor colocou dentro das muitas ordenações sobre o sábado, e o Senhor acrescentou também isto. Verso 10. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os teus frutos.
mas ao sétimo a soltarás a terra, e deixarás descansar, para que possa comer os pobres do teu povo, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Verso 12: 6 dias farás os teus negócios, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Pronto. Observe que em Êxodo 23, vem falar deste ano sabático, que no capítulo 25 de Levítico é agora, vamos dizer assim, oficializado como determinação e seguindo-se outras colocações. Ano sabático, tal qual 6 dias se trabalha e o sétimo é para descanso do escravo, do trabalhador, a terra também teria o seu descanso, o ano sabático. 6 anos semeando ou plantando, 6 anos colhendo. Mas no sétimo ano a terra descansaria. Não se plantaria e não se faria colheita. Observe bem esse particular. Que ordem? Em que religião ou qual outro Deus no mundo teria a ousadia de dizer ao seu povo: um ano inteiro vocês não vão plantar? Somente aquele que poderia dizer que certamente não deixaria faltar nada, sendo o Deus da provisão. Ele podia fazer isso. E assim ficou a ordem do ano sabático. E nós precisamos observar aqui que, se Deus deu essa ordem, é justamente para nos conduzir a um comportamento, não como que uma corrida desenfreada para ganhar riquezas, para juntar bens, alimentando a cobiça, a avareza. Não. O Senhor coloca um freio. Trabalhamos. Depois, vamos dar uma folga. E observem lá em Êxodo 23, como aqui, não vamos olhar no sentido material, da terra precisar descansar, do trabalhador precisar descansar, mas vamos tomar no sentido de não corrermos com a avidez, a riqueza deste mundo, mas descansarmos na provisão do nosso Deus. E sabendo que no nosso descanso, outros terão oportunidade de serem abastecidos. Se nós ficarmos a vida toda desenfreadamente querendo lucro, ganhar, ajuntar, outros estarão prejudicados. Este é o normal do mundo, da vida que nós temos capitalista. Todo mundo tem que sobreviver, mas à custa de alguém que vai pagar o preço. Alguém vai estar bem de vida, porque alguém não vai estar bem de vida. Alguém tem que ganhar nessas competições terríveis por aí. Alguém ganha e muitos têm que perder. E Deus não é desse. Cada um tem que saber parar, recuar no ponto para que outros se beneficiem das oportunidades que Deus dá na vida. E observem que nesse sétimo ano chamado sabático, era ano de benignidade. Deus disse: não vai plantar, não vai colher. A planta ou a terra vai dar de si mesmo alguma coisa. Vocês não vão colher, mas vocês poderão usar do que a terra der para vocês comerem, mas também sabendo que para o órfão, para a viúva, para o pobre e para o estrangeiro. E todos serão alimentados em um ano de abastança. O produto da terra não seria do dono da terra, homem, mas o de Deus, o servo de Deus, israelita, deveria saber que a terra é de Deus. Naquele ano, a terra não seria trabalhada e o fruto dela é a concessão de bênção de Deus para toda a humanidade, todos que precisam. Observem bem isso. Se houver menos avidez por ganhos, por lucros e por ajuntar bens, a oportunidade de outros também ocorrerá. Então o sábado não é para ficar parado, é usar de benignidade, quer seja depois de 6 dias, quer seja depois de 6 anos. É o exercício da bondade de Deus que nós devemos também estar executando periodicamente.
Na continuação do ano sabático, quero dizer também que não está escrito aqui, mas naturalmente haviam outras ordens que poderiam estar escritas aqui, mas estão lá em Deuteronômio, no capítulo 15. Vamos ver Deuteronômio capítulo 15. Interessante como a atuação de Deus nestas ordens é nos colocando na obrigação, o Senhor nos impulsionando por lei, por mandamento, a usarmos de bondade. O sentido é esse. Deuteronômio capítulo 15. Lemos os versos desde o primeiro. Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo o credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Paremos. Até vamos colocar assim na vida diária, imaginando que nós somos israelitas e vivemos no tempo da lei. Se alguém nos devia alguma coisa, sim, devia 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, mas no ano sabático, 7º ano, pronto, está quite, não deve mais nada. Não é um apoio aos que não querem pagar, é um apoio aos que não têm condição. O que tem vai perdoar as dívidas espontaneamente. No 7º ano, não vai cobrar mais nada, vai considerar quitada a dívida. É o ano sabático. Observe, a ênfase não é ficar parado, a ênfase não é a terra descansar, a ênfase é bondade, misericórdia, benignidade em exercício. Continuando, verso 4. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la. Se somente ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Aí vai continuando a ordem. No verso 8, eu vou ler antes o 7. No verso 7, quando em ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das suas portas, na sua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Observem, exercício de misericórdia, suprindo a necessidade. Verso 9, guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, em que o teu olho seja maligno, para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Paremos, vamos explicar. É para ajudar o nosso irmão, o nosso próximo. Até mesmo dentro dessa possibilidade de daqui a pouco não receber nada de volta. E se alguém dissesse assim, hoje é o 6º ano, ele vem me pedir emprestado, o ano que vem é o ano do sabático, o ano da remissão, eu vou ter que perdoar a dívida? Ah, não vou emprestar não. Que aí que ele não vai pagar mesmo. A ordem é, ainda que seja próximo o ano da remissão, empreste. Se você se reter porque não vai receber, isso aos olhos de Deus é algo maligno. Que não haja isso entre nós. Portanto, observe, irmãos, a palavra diz, para nós ajudarmos o próximo. Se atentarmos para a ordem trazida nas palavras de João Batista, o negócio era sério. Quando diz, se alguém tiver 2 túnicas, se alguém tiver a mais, que use de bondade para repartir com aquele que não tem. Assim, quando Paulo também exortava que cada um trabalhasse, se fosse escravo, desse um jeito de ser livre, mas não é para desfrutar da liberdade, não, e nem que trabalhasse muito para ajuntar. Paulo diz, para não ser pesado aos outros e para ter o que repartir.
Toda a obra de Deus, mas o cristianismo não é como alguns dizem, prosperidade para mim. Não, é ter para o que depois repartir. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. O evangelho é isso, é mais dar-se do que, na verdade, receber. Por outro lado, perdoe dizer assim, por que dar? Porque temos recebido. Temos recebido de quem? De Deus, e sem limite. Tal como sendo luz, dele recebemos luz. Devemos ser luz. Recebemos dele pão. Ele nos alimenta espiritualmente e materialmente. Então, devemos ser pão também, materialmente e espiritualmente, para aqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso no capítulo 25, no chamado ano sabático, cuja explicação vai até o verso 7, aqui em Levítico capítulo 25. Dando continuidade no capítulo 25, entramos no chamado ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O povo de Israel deveria contar 7 períodos de 7 anos. Isso levaria a 49 anos. Contando do primeiro até o 49, o 7º ano, o 14º, o 21º, o 28º, o 35º, o 42º, o 49º seriam anos sabáticos. 7 períodos, 7 anos sabáticos. 49 anos sabáticos. E Deus ordenou, o outro ano também será ano de descanso para a terra. E será o ano do jubileu. Então, observe, o povo deveria guardar o 49º ano como ano sabático, com tudo isso que nós já vimos. E chegar no ano seguinte, também é um ano sabático, mas chamado de jubileu. Aí diz a palavra para nós, no capítulo 25, atentemos, as ordens para esse dia. Verso 10 diz, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Mais à frente, verso 13. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Paremos. Tal qual o ano sabático, como que num ano e no outro ano também, a ordem é de que o povo de Israel deveria dar a remissão de tudo, toda a dívida perdoada, todo aquele que é escravo é liberto, todo aquele que está empobrecido voltaria a ser possuidor das terras, das casas, do campo que era na sua origem. Porque o povo de Israel tinha essa característica, lembremos, é o governo de Deus. Ele repartiu a terra, a porção para cada tribo, a porção para cada família, para que todos tivessem suficiência. Mas, com o decorrer dos anos e as lutas, pode acontecer que alguém empobreça e venda a terra, venda a casa, se venda como escravo, fique endividado, etc. Mas chegou no ano do jubileu, pronto, liberdade para todos, da escravidão, de qualquer dívida, cada um sairia de volta para a sua casa, cada um voltaria para a posse ou possuir aquilo que antes era seu, de origem. Socialmente, nós temos aí uma situação de repartição de bens. Não haveria pobres na terra, pelo menos de 50 em 50 anos. Todos voltariam à sua posse inicial. Tá bom, moço, isso materialmente. Nunca o povo de Israel cumpriu isso, infelizmente. Nem o ano sabático, nem o ano do jubileu. Ainda que Deus algumas vezes requeria e eles endureciam o coração e não faziam. E em razão disso mesmo que Deus depois diz que traria o cativeiro e se eles não cumpriram o descanso da terra, como Deus ordenou, eles iriam para cativeiro e a terra iria descansar os anos que não descansou.
olhemos para o outro lado. Deus castigaria a desobediência a uma ordem dada. Voltemos ao ano do jubileu. O importante é o aspecto espiritual. Isso mostra para nós que devemos usar de misericórdia de período a período, usar de misericórdia outra vez no outro período. E isso, quantas vezes? 7 vezes devemos usar de misericórdia, até que venhamos atingir o 50º ano, o ano seguinte, após 7 períodos completos de exercício da benignidade e da misericórdia. Aí haverá o ano da remissão, da redenção total. Espiritualmente, quer dizer, devemos periodicamente fazer o bem, não se cansar, não desanimar disso, que chegaremos ao ano do jubileu, que é a redenção total, universal. Aí vamos entender que no exercício da benignidade, constantemente, continuadamente, chegaremos à eternidade, onde será o nosso jubileu eterno. Descanso eterno é quando teremos também a situação de sermos livres eternamente, porque no céu é um dia só, não há noite, é um dia só. E que dia é esse? Se não, um sábado, espiritualmente falando, um ano sabático, espiritualmente falando, um ano de jubileu eterno na presença de Deus. Todo mundo de volta, restaurado às condições em que Deus iniciou o seu propósito no nosso viver. Criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que disse João, esse é o grande amor de Deus para conosco, que Ele nos chamou filho. Aí não parece que nós somos filhos de Deus, mas quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Porque como Ele é, nós o veremos. Irmãos, ainda nesse ano do jubileu, precisamos voltar a Isaías capítulo 61 e lembrar que Isaías falou desse dia, ano do jubileu, não conforme Levítico, capítulo 25, parecendo um ritual, uma prática em interesse terreno. Nada é terreno, tudo deve ser projetado por espiritual. Em Isaías 61, lemos: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, ou está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que lhe seja glorificado. Esta mesma palavra de Isaías 61, observe, liberdade, alegria, é o ano do jubileu. E também é a palavra que encontramos em Lucas capítulo 4, quando Jesus, chegando na sinagoga de Nazaré, foi-lhe dado o livro da lei para ler, e ele abriu aonde? Isaías 61, falando sobre esta passagem. Um ano, um tempo, um dia aceitável, de total liberdade e de tirar a tristeza e colocar vestes de alegria. E entendamos, fazendo todas essas leituras e complementando com 2 Coríntios capítulo 6, quando Paulo também fez menção, não do ano do jubileu, mas da manifestação de Jesus, estabelecendo esse tempo, quando se diz assim, verso 1 em diante, 2 Coríntios capítulo 6, e nós, cooperando também com ele, com Deus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
Não precisamos projetar para a eternidade o jubileu. Hoje mesmo, se atentarmos bem para a obra do Calvário, para nós já é jubileu. Ano de liberdade para nós e de restauração na presença de Deus em toda a plenitude. Tanto, vamos dizer, na nobreza de criatura de Deus, na nobreza de filho de Deus, na nobreza de natureza divina, na nobreza de termos os dons espirituais, na nobreza de termos a vida com abundância, a vida eterna, como João diz, vós já tendes a vida eterna. Vamos continuar, irmãos. Concluímos assim o estudo de Levítico capítulo 25 e vamos para o capítulo 26. Mas lembremos sempre, não vamos ficar em ordens, mas entender aquilo que Deus pede de nós, cobra de nós, ordena no sentido espiritual. Tudo isso que é falado como atitudes, procedimentos na vida terrena, tem que ser projetado para o viver nosso na presença de Deus. Capítulo 26. Muitas Bíblias têm o título Mandamentos, Promessas e Ameaças. O que nós temos aqui, o que também é repetido, porque em outros capítulos e livros encontramos algo semelhante, é quando o Senhor diz, animando o seu povo, de que andando nos seus mandamentos haverá bênçãos, 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 bênçãos. Para nós há um benefício grande quando atentamos àquilo que o Espírito de Deus nos diz. É bênção para nós. Então, não é só ordem, obedecer a Deus porque Ele é Deus. Tem outra vantagem, vamos dizer, egoística na verdade, mas vamos entender, a bondade de Deus não leva a isso. Se obedecemos é bem para nós mesmos. Assim, diz a palavra no verso 3, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E vai continuando. Todas essas bênçãos proclamadas por Deus, no capítulo 26, até o verso 13. Israel era um povo particular de Deus. Seria tremendamente abençoado se guardando nisso, ouvindo a voz do Senhor, seus mandamentos, seus estatutos, pondo em prática. Bênção, bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Em tudo, em tudo. Se nós observarmos palavras de Paulo, falando sobre a questão de estarmos na fé, crendo em Cristo Jesus e com Ele tendo comunhão, nós herdamos por Ele, por Cristo Jesus, todas as coisas. As bênçãos de Deus são, vamos dizer assim, dirigidas a nós. Quais bênçãos? Paulo diz, todas as bênçãos. Precisamos entender que o propósito de Deus não é para a vida terrena, como se o reino de Deus consistisse naquilo que é material. O bem do homem é aquilo que ele possui. Pelo que, na verdade, no dia a dia, Deus dá a porção necessária para a vida física. Mas se compreendermos e trabalharmos nisso, vamos ver aqui, as bênçãos de Deus na ordem espiritual, aí sim não tem limite. Não tem limite. O que falta para nós? Materialmente, muitos reclamam. Materialmente, se ouve muitas petições. Porta de emprego, saúde, salário melhor, isso, aquilo, aquele outro. Tudo coisa material dessa terra. Se nós entendemos que Deus vai nos cuidar de nós no terrestre, o pão de cada dia nos será dado para a vida terrena,
Mas no espiritual não há limite, não há limite, não há limite. Se andarmos na vontade dele, mantemos a comunhão com ele, são todas as bênçãos espirituais que estão ao nosso dispor. Será que nós temos todas as bênçãos espirituais? Se não temos, alguma coisa está faltando em nós. A material, lembremos, a porção cotidiana. É o maná suficiente para cada dia. No espiritual, não tem limite. Todas as bênçãos. Que estas aqui só querem dizer isso. Em todo o nosso viver, teremos as bênçãos de Deus. Constantemente. Então, observe que a exortação do capítulo 26, primeiro, é bênção. Deus falando, bênção, comigo vocês terão toda sorte de bênçãos. Por isso é que lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 3 e mais algum verso, é que Pedro diz, achegai-vos para Deus, se é que já tendes reconhecido que Ele é benigno. O Senhor é bom? Então chegue-se para Ele. Tem tantas promessas para nós, cheguemos para Ele. É que Pedro quer dizer com as simples palavras, como a do verso 3. Na verdade, Jesus, diz Pedro, humanamente padeceu. Foi até rejeitado pelos homens. Mas Ele é a pedra preciosa, pedra de esquina, provada, eleita. E se nós isso entendemos, ainda que sejamos provados neste mundo, seremos para Deus pedras vivas, fazendo parte da existência celestial. Pedras vivas formando o seu templo em espírito. Voltemos ao capítulo 26. Entretanto, na bondade de Deus, Ele também adverte, Ele alerta. Caso aconteça de nós não darmos ouvido às suas palavras, aos seus mandamentos, mudando aquilo que o Espírito de Deus testifica conosco, pronto, vamos perder bênçãos. Faltando a bênção, qual o contrário da bênção? São coisas ruins. O Senhor é fonte de todo bem, mas se a fonte não é acessada por nós, se nós nos afastamos da fonte, perdemos a bênção. E começa então, a partir do verso 14 até o verso 17, o Senhor dizendo, mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e vai continuando. Verso 16, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica, a praga, ou algum tipo de praga, e a febre ardente, que consuma os olhos. Mas mesmo assim, eu quero destacar que essas correções, esses males, que o próprio Deus faz questão de enviar sobre aquele que não ouve a sua palavra, para o seu povo quando se desvia dele, não é para um castigo à toa, é como que uma exortação, é uma disciplina de um pai para filho, para resgatar o filho ao abrigo das bênçãos do pai. Deus não quer ferir por ferir. Até o castigo, a repreensão, vem no sentido de fazer-nos retornar nele, vivendo, mantendo a comunhão com ele, é bênção. Se afastarmos, ele mesmo vai trabalhar contra, para nos incentivar a voltar para ele. É a expressão do verso que temos lido, desde o 14 até ao 17. Atenção. Se acontecer de repreendidos, castigados, advertidos pelo Senhor, não atentarmos, o verso 18 diz que as coisas vão piorar. Leia o verso 18 que diz, e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. E as palavras vão continuando de aperto. Então observe, por favor,
Do verso 14 a 17, é um castigo na expectativa de um arrependimento e retorno. É misericórdia de Deus. No verso 18 e 19, não deu certo ainda, não arrependeu, agrava-se o castigo. Mas a expectativa ainda é o arrependimento, o retorno daquele que se afastou e desviou de Deus. Segunda oportunidade. Por isso que o verso 21 vai dizer: e se andares contrariamente para comigo, não quiserdes ouvir, aí vem o terceiro castigo. As coisas vão complicando um pouquinho mais. Vai se apertando. Mais e mais. Terceira oportunidade. Aí vem o verso 23. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andares contrariamente para comigo, aí o Senhor vai apertar mais um pouquinho. Mas observe que já é primeira chance, do verso 14 a 17. Segunda chance, verso 18 e 19. Terceira chance, verso 21 e 22. E quarta chance, 23 até o 26. E o verso 27 vai dizer outra vez: e se com tudo isso me não ouvirdes? Então Deus está dando uma oportunidade, 2 oportunidades, 3 oportunidades, 4 oportunidades. Quantas oportunidades Deus dá? Ele sabe como agir com cada um de nós na extensão da sua longanimidade. Aquilo que Pedro também chegou: tende por salvação a longanimidade de Deus. Não é só bondade, é uma bondade esticada, paciente. Por isso que Moisés diz que Deus é tardio em irar-se, mas Ele vai falando, vai castigando, vai repreendendo, vai trazendo advertências, progressivamente mais fortes. Mas, irmãos, é o bom pai, querendo que o filho volte à casa paterna. Em qualquer uma dessas oportunidades, primeira, segunda, terceira, quarta, ou mesmo quinta oportunidade, se o desviado voltar, se o transgressor se arrepender, retornar para o Senhor, é recebido de braços abertos. Volta à totalidade das bênçãos. Recebe o anel no dedo, as vestes e festa na casa. Deus não vai voltar aos pouquinhos, não. Ah, você está no 5º degrau de desobediência. Está voltando um degrau? Então tá, então eu vou te dar uma porçãozinha de bondade. Não. Em qualquer estágio de afastamento de Deus, arrependeu-se, volta à plenitude da bênção. Esta é a bondade de Deus. Diferente de nós, né? Quando alguém nos ofende, quando alguém nos deve alguma coisa, quando alguém nos feriu em alguma coisa, a gente perdoa em pedacinho. De pedacinho em pedacinho. Dificilmente a gente perdoa totalmente como o nosso Deus. Mas o Senhor vai fazendo isso. Dá muitas oportunidades. Em todas elas, a sua expressão de misericórdia e perdão é total. Total, total, total. É o filho que volta à casa paterna e é recebido na plenitude das bênçãos do Pai. O interessante é que o capítulo 26 continua, não acaba não. Verso 40 em diante. Ainda que ele não se arrependa, a atuação de Deus será tão grande, tão forte, tão notória contra eles, que eles, ou que sobrar deles, seus filhos, vão compreender, em algum tempo, que eles estão amaldiçoados, desgraçados, estão numa perdição, numa miséria, numa pobreza, porque se afastaram de Deus. Um dia, pelo ardor dessa repreensão de Deus, eles vão reconhecer. Vão reconhecer. Observe que, na verdade, muitos nesse processo, aplicando a vida do povo de Israel, muitos morreram nas desobediências pelo caminho, como que tombados no deserto da sua existência. Mas, entretanto, até nos filhos ou nos filhos dos filhos, chegava um momento que alguém despertava. Tudo isso é porque nossos pais se afastaram de Deus.
E nisso vemos o verso 40, quando diz: então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, 41, eu também com eles contrariamente andei. E os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e vai, etc. Continuando. Observam que não parece haver um arrependimento, parece haver um reconhecimento de que o mal que está sobre eles é porque se desviaram de Deus. Aí o verso 42, extensão da misericórdia de Deus, lemos: também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaac, e também com o meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. O Senhor vai se lembrar. Verso 43. E a terra será desamparada deles, e folgará nos seus sábados, sendo assolado por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. 44. E demais disso, também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-lo e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados. E continua. Que misericórdia de Deus! Que misericórdia! Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Em algum momento, o Senhor atua de uma forma. No terror do castigo último, no seu grau máximo, ali ainda haverá misericórdia, por causa da bondade e fidelidade de Deus. Por isso que os profetas podiam dizer daquela forma: as misericórdias de Deus, tão somente as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Agora observe, irmãos, para que endurecer? Para que desobedecer? Para que tapar os ouvidos do que o Espírito de Deus diz? Se é só mal para nós. Se Deus é tão bom, voltemos para Ele, já que temos visto que Ele é benigno. Tudo isso expressão do capítulo 26. Não vamos olhar o Deus como alguns veem, um Deus terrível. Ele é terrível mesmo. Ele é um fogo consumidor, mas Ele não tem prazer nisso. O prazer dele é achar a oportunidade de estender a sua mão em bondade e misericórdia. Vamos dar chance a Deus? Seria uma expressão humana, fraca, mas vamos dar, obedecendo, reconhecendo as falhas, fraquezas, fragilidades, erros e tudo mais próprio da nossa natureza humana, para que achemos misericórdia diante dele. Melhor é voltarmos, melhor é consagrarmos mais, melhor é aproximar-nos mais dele. É só bênçãos. Continuemos. Chegamos agora ao capítulo 27, é o último capítulo do livro de Levítico. Ainda que temos muitas ordenações que podem ser simplificadas na expressão de instruções sobre votos. Votar. O que é votar? É tomar um compromisso, fazer um juramento, empenhar-se com a palavra em alguma coisa, dedicar ao Senhor um procedimento, um objeto ou a própria vida. É declarar nós alguma coisa como que dada ao Senhor. Pronto. Se fizermos isso, está feito.
Vamos ver agora a expressão de Eclesiastes capítulo 5. Quando chegarmos na casa do Senhor, vamos ter cuidado, para que as nossas palavras sejam poucas. Não sejamos apressados em votar, fazer voto, comprometer-nos, e depois negligenciar isso. Vamos abrir em Eclesiastes capítulo 5, para ver como Salomão colocou exatamente essas palavras. Verso 4. Eclesiastes capítulo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não consintas. Verso 6. Verso 5. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Voltemos. Deus não instrui. Quantas vezes já temos lido que tudo que quisermos fazer em direção a Deus, em louvor, em oferta, em sacrifício, dedicação, consagração, é recebido, se for voluntário, voluntariamente. Deus não obriga ninguém. Não. Se eu não tomar compromisso, se eu não consagrar, se eu não voltar, não tem problema, não é pecado. Mas uma vez comprometeu-se, fez voto, fez uma declaração de consagração, está devendo. Deus é alta autoridade. Não se brinca diante dele, dizendo que vai fazer uma coisa, que é dele alguma coisa, e depois recua. Em termos de doações, como no povo de Israel acontecia, que os votos poderiam ser de pessoas se consagrando, ou pessoas sendo consagradas, dedicadas para Deus, ou animais, ou casas, ou campo, que é o caso que no capítulo 27 se expressa, pessoas, animais, casas, campos, isso pertence a Deus. Se alguém recua das suas palavras, é como se roubasse de Deus. Ou não tivesse Deus em reverência, fizesse pouco caso de Deus. Por isso que diz a palavra aqui, não deixes que a tua boca faça pecar a tua alma. Votou, paga. Na verdade, irmãos, nós somos muito prontos, nós não somos vagarosos em fazer ofertas a Deus, em fazer consagrações a Deus, promessas, outra palavra, ou fazer um voto para Deus. Nós somos rapidinho nisso, mas somos demorados para pagar. Como protelamos? E às vezes, quando pagamos, né? Quando lembramos de pagar. Então, a expressão do capítulo 27 é algo assim. Agora, temos uma coisa. Fez o voto, tem que pagar. Mas há muita coisa que Deus não aceita também. Ou muita coisa, nós não podemos, falamos com a boca, mas não podemos cumprir. Há muitas contingências em torno disto. Por exemplo, só para entendermos, se alguém consagrasse para Deus um burro, eu vou dar para Deus esse burro. No sentido das ofertas, se fosse um animal limpo, ele já ia para a oferta para o Senhor, entregue no santuário, para servir a causa do santuário, para ser sacrificado. Mas burro é animal impuro, então não seria sacrificado. Este voto, essa consagração, essa promessa de doação ao Senhor teria que ser feita, mas não serve para o sacrifício. Aí o sacerdote iria avaliar o animal, pronto, e venderia, e o dinheiro reverteria para a manutenção do santuário. Se o dono dissesse, eu consagrei o burro, mas o burro não pode ir para o sacrifício, não pode pautar.
eu quero resgatá-lo. Então, o sacerdote iria avaliar o animal e o que fez o voto pagaria o valor do seu voto, daquilo que consagrou a Deus, e acrescentaria o quinto. Outras palavras, 20%. Aí pronto, ele já cumpriu o voto. Não no animal, que não foi sacrificado para Deus, porque ele também não podia, mas no avaliado. É o processo do resgate. O que foi consagrado a Deus foi resgatado no valor próprio. E sobre isso é acrescentado o quinto. Observemos isso. Isso é válido para pessoas, isso é válido para animais, isso é válido para campos. E nós precisamos buscar isso. Votar é um perigo, porque fica a dívida. Tem gente que vota e não paga, pecado. Mas se nós votarmos ao Senhor e cumprirmos, é bênção também. É estarmos reverenciando a Deus, tendo um Deus, vamos dizer assim, como alta autoridade que é, e que nós somos fiéis para com Ele naquilo que nós usamos com as palavras. Vemos voto na Bíblia que foi importante. O voto de Ana foi um voto. Foi precipitado? Talvez algumas mães dissessem que sim. Ela voltou e cumpriu o voto, e foi uma benção. Qual foi o voto de Ana? Entregar o seu filho para o santuário para Deus. E foi Samuel para o santuário para servir a Deus, e foi uma benção. Então, irmãos, você fez voto, cumpra. Pode ser de alguma forma uma repercussão de bênção para você mesmo e para o povo de Deus. Temos palavras no livro de Reis e Crônicas de homens que voluntariamente se consagraram a Deus. Não temos história deles, só temos nome. Mas vamos buscar no Novo Testamento gente que se consagrou a Deus e foi uma benção. Paulo, Barnabé e tantos outros. Crentes por todo o mundo, em todas as gerações, que se consagram de alguma forma para Deus. E que benção que é. Então fazer voto e cumprir, irmãos, é benção. Mas fazer voto e não cumprir é um perigo. E nós precisamos pagar os votos. E se aquela palavra que nós nos comprometemos, não somos capazes de pagar, vamos tratar diante de Deus de operar o resgate. Na lei, pessoas eram avaliadas, animais eram avaliados, casas, campos, tudo era avaliado e podia ser resgatado adequadamente, atribuindo o quinto aquilo que fosse avaliado. Muito bem. Até essa cobrança é para ninguém negligenciar, né? Não, de forma nenhuma. A pessoa levar as coisas a sério. Muito bem. A utilidade disso. Quantas vezes fazemos votos absurdos? Não tem jeito de cumprir. Nós mesmos. Temos que pagar, moço. Não adianta. E a forma de pagar é resgate. E qual é o resgate? É pedir ao sumo sacerdote Jesus que avalie. E nós pagamos por isso. Se nós não pagarmos, que ele, como nosso fiador, pague. No sentido prático. Fizemos voto para Deus, irmão, não tem jeito de cumprir, só tem um jeito. Pede perdão. Jesus será o resgate dessa nossa dívida. Porque caso contrário, a dívida é nossa, há pecado em nós. Muita gente faz voto, pois simplesmente diz, não tem jeito. Deus sabe, não tem jeito. Não fica assim não. Reconheça que você votou, que você deve, que você pecou porque não cumpriu, e vai pedir perdão e falar para Jesus pagar o resgate em seu lugar. Aí você será perdoado. Mas não negligencie, dizendo, eu falei, mas falei por falar. Aí vem a palavra de Eclesiastes, não digas diante do anjo que foram palavras. Foi sem querer. Estava brincando, ainda usa a expressão ainda. Não, é sério. Cumpra o teu voto. Mas vamos lá, irmãos. Entretanto, tem coisas na Bíblia que são importantes. Acho interessante nesse capítulo 27 que tem coisas que são consagradas a Deus,
ainda que resgatadas, estão consagradas a Deus. Vamos voltar ao caso do burrinho lá. Não posso matar o burrinho em sacrifício. Resgatei. Entretanto, o burro continuará sendo do Senhor. Vamos fazer a consagração, um voto de nós mesmos. Tem gente que faz voto, faz promessa para Deus sobre si mesmo, mas depois trata de resgatar isso. Só tem uma coisa, no meu entendimento, é que você que se consagrar a Deus continua sendo de Deus. Você não cumpriu aquilo. Você não está naquele propósito. Você fez o resgate. Talvez Jesus fez o resgate por você. Mas, entretanto, por você se consagrar a Deus, consagrado está. Pertence ao Senhor. É onde um verso aqui vai dizer para nós que aquilo que foi consagrado ao Senhor e foi resgatado, o resgate do Senhor e também o consagrado continua sendo do Senhor. O animal é o exemplo mais típico. Foi entregue para o Senhor, não foi sacrificado, foi resgatado, mas o animal continua sendo do Senhor. Vamos usar um outro exemplo. Nós temos no livro de Juízes, o juiz Jefitá, ou Jefté, depende da versão. Ele estava em batalhas e guerras de Deus. Deus o enviou para uma vitória. Ele não precisava fazer nada, só obedecer e ir para a guerra. A vitória já era dele. Mas ele apressou-se com as suas palavras e fez um voto. Será consagrada ao Senhor, se o Senhor me der vitória nessa guerra. Não precisava, porque Deus já tinha falado que ia dar vitória. Se Deus me der vitória, eu vou consagrar aquilo que primeiramente vier ao meu encontro quando eu voltar para casa. Não sei se ele pensou na vaquinha, no burrinho, no cavalinho, no camelo, não sei o que ele pensou, que poderia encontrar pelo caminho. E quando, depois da batalha, vencida naturalmente, ele volta para casa, quem que vem ao seu encontro? A filha, única filha. Que desespero. E ele, atordoado, diz para sua filha: abri minha boca diante de Deus e não posso recuar. A filha entendeu e disse: está bem, pai, cumpre em mim o voto que fizeste. Irmãos, observaram que gravidade? A filha iria para o altar do sacrifício? Deus aceita sacrifício humano? A filha só pediu uma coisa: deixe-me chorar. Deixe-me chorar a minha virgindade. Talvez ela, como filha, sonhasse com casamento, sonhasse ser mãe, e agora não podia ser de um homem, porque estava consagrada a Deus. No processo prático de Levítico 27, se ele tinha ciência dos fatos, ele poderia fazer: avaliar a filha, levar para o sacerdote ia avaliar a filha. E aqui, no capítulo 27, tem o valor de um homem de tal idade a tal idade, valor de uma mulher de tal idade a tal idade, valor de uma criança de tal idade a tal idade, etc. O sacerdote ia avaliar a filha, ele deveria pagar o resgate da filha, acrescentando o quinto. Pronto, a filha estava livre de morrer. Mas, entretanto, a filha continuava consagrada a Deus. Não podia ser dada em casamento. Lá em Juízes, a expressão da narrativa não dá para nós margem, só fala isso, que a filha chorou a sua virgindade e pronto. Será que o Jefitá matou a filha? Como consagrada a Deus? Horrível. Que voto absurdo. Deus não quer isso. Deus não tem prazer nisso. Ou ele resgatou e ao mesmo tempo manteve a ela reservado porque estava consagrada a Deus? Não sabemos. Portanto, votos, cuidado com votos. Tendo feito, cumpra. Se não conseguir cumprir, resgate. Não deixa passar. O Senhor é que vai instruir sobre esse aspecto. Agora, nós temos muito medo de fazer voto. Volto a esse ponto. Não podemos ter medo. Mas se fizermos, façamos com consciência. E vamos cumprir, que também haverá bênção.
Precisamos ter pleno entendimento da gravidade do que falamos. Agora, encerrando o capítulo 27, temos mais umas observações e que são úteis na vida prática. Aquilo que já é do Senhor não pode ser por nós consagrado ao Senhor. Qual a extensão disso? Vamos ver dentro da lei e no passado, para entendermos um pouquinho. Os primogênitos, qualquer um que abrisse a madre, era do Senhor. O primeiro filho de uma pessoa, o primeiro animal de uma fêmea, etc, etc, era do Senhor. Então, já sendo do Senhor, não pode ser consagrada ao Senhor. Já é do Senhor. Segundo ponto, segundo exemplo. Os dízimos. Os dízimos já são do Senhor. Já existe a determinação. Os dízimos são do Senhor, têm que ser trazidos à casa do tesouro. Então, não pode se consagrar dízimo ao Senhor. Na prática, no cotidiano nosso, muitas vezes nós vemos um pastor falar, eu fiz um voto para Deus que eu vou pagar o dízimo. Não faça esse voto porque não vale. Você não pode voltar a pagar o dízimo, porque não é voto, já é sua obrigação, porque é do Senhor. Precisamos entender isso. Agora, e nós? Nós já não pertencemos ao Senhor? Então, na verdade, irmãos, não era nem para nós nos consagrarmos a Deus, entendendo que nós já somos do Senhor. Mas se somos do Senhor, entendamos bem, somos do Senhor. E o que é do Senhor é santo. Tem que ser preservado em todo cuidado. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Não podemos aniquilar aquilo que é consagrado a Deus. Aí estamos. Concluímos, porque assim terminam as expressões de Levítico, quando no verso 34 se diz, estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte de Sinai. Quantas ordenações, quantas coisas em ritual, em figuras, mas precisamos entender, isso não está velho, isso está novo, fresquinho, é válido, só precisamos ter graça de Deus, para compreendermos o significado hoje na vida espiritual, porque o servir a Deus agora não é por rituais, não, é em verdade e em espírito, em todos os sentidos. Concluímos assim, irmãos, Levítico. Que Deus assim abençoe-nos em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.